nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo fala o seguinte: e para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Emmanuel vem comentar na lição 126 do livro Pão Nosso, o espinho. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receber o incenso da multidão passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos para chorarem mais tarde a sós com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu, lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino e, escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. O texto de hoje está trabalhando a seguinte ideia, gente, para a gente tomar muito cuidado com o que a nossa vaidade, o nosso orgulho pode fazer com a gente mesmo em relação não só ao lado religioso, mas a qualquer especialidade, porque é natural que conforme a experiência vai chegando e a gente tenha mais conhecimento sobre um determinado assunto, a gente comece a ser fonte de referência, de divulgação, de estudo, e as pessoas confundem muito, porque aqui na Terra a maioria das pessoas estão procurando ídolos, estão procurando líderes, quando na verdade a gente vai reconhecer um dia que líder mesmo, a gente tem que botar na nossa cabeça que líder para a gente é o Cristo. Ponto. Os outros que aparecem, eles podem até ter uma liderança numa determinada área de atuação, mas são lideranças que ainda são recheadas, junto com as virtudes tem um monte de vícios ainda, o que acontece com cada um de nós. E os vícios hoje aqui está sendo traduzido pela palavra espinho. Quando a gente lê um texto como esse, a gente está vendo o seguinte, a gente está vendo Paulo de Tarso, que é uma das figuras mais importantes da história do cristianismo, para quem é estudioso aí do cristianismo mesmo, da história do cristianismo mesmo, tanto primitivo como atual. A gente pode dizer aqui, ó, Pedro e Paulo. Pedro por ter fundado ali a igreja, a primeira pedra ali da Casa do Caminho, está lá no livro Atos dos Apóstolos, e Paulo por ter sido eleito para divulgar para os gentios. Você vê que é tão importante, né, que tem um momento no Evangelho que Jesus fala para os discípulos: não vades ter com os gentios ainda, procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque esses aqui já estão mais bem preparados para receber a boa nova, porque eles já estão aqui aprendendo com Moisés, já estão aprendendo há algum tempo. Não vai neles agora não. E depois pega o Paulo de Tarso, você vai até os gentios agora. Se não fosse o Paulo de Tarso ter levado o Evangelho, né, pela Grécia, pela Turquia, até chegar nos domínios do Império Romano, naquela época tudo era Império Romano, né, mas até chegar em Roma mesmo, né, e deixar o Evangelho em Roma, a gente não teria tido o cristianismo oficializado por Constantino no século IV, não teria o Evangelho até hoje. O Paulo de Tarso é uma das figuras mais importantes. E Paulo de Tarso, ele vem dizer para a gente aqui com muita humildade que ele tem um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, né? É uma linguagem alegórica para dizer o seguinte, ó, ele tem problemas, ele não é um ser perfeito. Todos eles falam, perfeito aqui só teve um, foi o Cristo. E é uma coisa que a gente fica pensando, até que ponto isso não é folclore, se cria uma imagem não, mas a gente vai interrogar a espiritualidade, e eles lá do outro lado também são categóricos em dizer, é o Cristo. Esses mensageiros que vêm até nós, Chico Xavier, uma vez tentaram
comparar o Chico com Cristo, eu falo, por favor, não faça isso, que eu estou a muitas léguas de distância dele. A gente aqui na nossa inocência, a gente quer comparar as pessoas. Não, mas o objetivo do estudo aqui de hoje é mostrar pra gente, ó, gente, não existe uma pessoa sequer no nosso planeta que não tenha telhado de vidro. Por isso que tem aquela passagem do Evangelho que fala, aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Não tem um ser sequer dos 7,8 bilhões hoje que tem de encarnado segundo o último censo mais recente. Não tem um ser sequer que seja perfeito aqui na Terra. Todos nós trazemos grandes defeitos dentro da gente. E se a gente está conquistando num determinado momento uma posição de destaque, a gente vai, como diz aqui o Emmanuel, fala, não é muito melhor a gente, ao invés de jogar a glória para a gente botar se entender que toda a glória pertence a Jesus, é ao Senhor? É melhor, não é questão de... parece que é uma subalternidade eterna, não. A gente até entende que o Cristo nos convida a que a gente tome o caminho da independência, da autonomia. Você não fica ali o tempo todo, né, só buscando o Cristo. Foi até o comentário de ontem, como se fosse um irmão mais velho para te defender nos momentos difíceis da sua vida. Ele quer que você tome a iniciativa de você mesmo. Sois deuses, como ele diz lá no Evangelho de João. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz e ainda mais, só depende de vocês. Então não fica nessa posição o tempo todo, não. Mas até aí a gente entender que, até a gente chegar à posição dele, né, a gente vai ter muitas experiências aqui para frente ainda, e a gente tem que entender que aquela que é sumidade na música, é sumidade no direito, é sumidade na medicina, é sumidade na engenharia, esses aí ainda estão muito distantes de serem uma sumidade nas ciências em geral, como são esses espíritos muito superiores. Então aquele que tem muita inteligência aqui na Terra, ele vai até esbarrar num texto muito interessante que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, missão do homem inteligente na Terra. Então ele vem falar pra gente, né, que a missão do homem inteligente na Terra tem que tomar muito cuidado que a inteligência é dada pra gente estar ajudando uns aos outros, para estar promovendo uns aos outros uma melhoria de vida. E não para ficar sendo utilizado como a maioria de nós utiliza, para exploração, para domínio, para escravidão, para esse tipo de coisa. Primeira coisa. Mas ele vem falar pra gente, agora uma pessoa que tem muita inteligência, acaba usando a sua inteligência para fazer mais o mal ainda, e para se comprometer muito mais, né? Vamos pensar assim, ó, se eu tenho a inteligência aqui na Terra, já é um sinal de que eu tenho um trabalho a fazer com relação aos outros. E o Evangelho vem dizendo isso. Ó, a candeeira não foi feita para colocar embaixo da cama escondido. Se acendeu a luz tem que ficar exposta para todos verem e para iluminar as pessoas que estão por perto. Então a gente tem que ter essa capacidade também de, mesmo sabendo que a gente ensina muito mais com nossos exemplos do que com palavras, mas aí também ter a parte teórica na cabeça, que eu tenho muitas coisas que as pessoas às vezes vêm me procurar, falam, pô, Rob, se você é uma pessoa que gosta de estudar, né, me dá uma ajuda aqui, em relação a isso, em determinado assunto. Eu vou falar daquele determinado assunto de acordo com o que eu estudei, mas na minha cabeça eu sei que aquilo eu estudei, mas ainda não consigo praticar ainda totalmente, ou às vezes não consigo praticar ainda nada, né? Mas já tem a voz da consciência falando, você já tem o conhecimento, agora só está faltando você quebrar essas amarras aí que não deixa a gente tomar a iniciativa de colocar na prática. Quando a gente começar a colocar na prática, a própria lei de causa e efeito vai mostrando para a gente que a gente está no caminho certo e a gente vai deixando de experimentar sofrimento por conta de algumas atitudes equivocadas nossas. Mas a questão é muito interessante a gente entender isso. Todos nós temos espinhos na carne. Esses espinhos, vamos colocar aqui, mensageiros de Satanás, porque o Satanás está representando aquela figura do que é o contrário a Deus. Nós temos ainda a agressividade dentro da gente, falta de perdão, querer me impor para as pessoas, né? A gente tem um monte de coisa ainda que a gente precisa trabalhar dentro da gente, que são esses espinhos. Mas o Paulo de Tarso está falando aqui, ó, vocês estão me tomando nesse momento como referência para poder orientar, né, um movimento de unificação do cristianismo aqui na Terra, e eu estou escrevendo as cartas, como essa carta aqui, a segunda carta aos Coríntios. Coríntios fica na Grécia, né, hoje, atualmente na Grécia. Na época era tudo Império Romano. Ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, a primeira e a segunda. Está falando, mas eu também tenho espinho na carne, eu também tenho ainda que me policiar, que vigiar e orar o tempo todo. Todos nós aqui na Terra precisamos muito do Cristo de Jesus para poder buscar o caminho correto.
e que Ele esteja conosco, que nos abençoe hoje e sempre.